Meu Brasil, olá, olá! Como vocês estão? Ótima quarta-feira para todos vocês. Daqui a pouquinho tem o ESPYs, estou indo lá para a firma, na ESPN3 e Star Plus, espero vocês. Mas antes vamos falar de um assunto que tá um pouquinho mais quente nessa semana. Lembra na época da Franchise Tag em fevereiro, que eu sempre viro e falo, olha, o meio de julho é o prazo máximo para renovar o contrato com essas feras aí, meu? Então, falei que nem o Faustão aqui. Ô louco! Meu Faustão lembrando que é o Mickey imitando o Faustão, né? Brincadeira, galera! Bom, segundo a Diana Rossini, repórter da ESPN americana, uma ausência do Saquon Barkley na semana 1 é possível, já que ele considera a franchise tag indesejável. Indesejável é um eufemismo muito bonito, né? Tipo, cuscuz paulista para mim é indesejável, por exemplo. E o prazo para que um contrato de longa duração seja assinado com os jogadores que receberam a tag, entre eles o Saquon Barkley, é esta segunda-feira, 5 horas da tarde, horário de Brasília, 4 horas da tarde, horário de Nova York, horário da Costa Leste. Se nada acontecer até lá, o franchise tag estará ativadíssimo em modo uma temporada. E aí o Saquon Barkley e outros que receberam a tag, como o Josh Jacobs, por exemplo, só podem jogar em contrato de 1 ano, e aí são free agents ano que vem, a menos que recebam a tag de novo, como já aconteceu em alguns casos aí, que a gente poderia até desmembrar um pouquinho mais, mas eu não vou perder muito tempo com isso. Fica para outro vídeo. Então, agora vem a parte que eu relaxo na cadeira e falo... É um running back, né? Eu sei que você estava esperando por isso. Eu sei que você clicou nesse vídeo, que você viu o anúncio do YouTube e todo... Nossa, essa cadeira tá ó. Esperando por isso. Esperando por um vídeo de Anthony Curti descascando running backs. Mas não é assim. Porque aí eu seria injusto. Eu acho que cada caso é um caso, cada contexto é um contexto. E eu acho que no caso do New York Giants, que não tem uma resposta imediata na posição de wide receiver, não tem ninguém nesse corpo de wide receivers que você olha e fala, putz, esse cara é uma primeira prateleira. Aliás, prateleira de wide receiver é um negócio legal de fazer esse mês. Vou fazer de quarterback amanhã, mas de wide receiver pode ser que a gente faça também. Não é um cara primeira prateleira de wide receiver e tal. Ah, mas chegou o Darren Waller. Gente, o Darren Waller é uma aposta. Eu sempre gostei muito do Darren Waller, mas ele vai ficar saudável, ele vai render no novo sistema. Eu acho que até tem potencial, porque o Brian Daboll é fantástico como técnico. E, aliás, essa questão tanto do Kafka, coordenador ofensivo, como do Brian Daboll, que salvaram a carreira do Daniel Jones, como o Sean McVay salvou a carreira do Jared Goff, que eu acho muito importante a gente falar. Aí, eu estava lendo hoje mais cedo o almanac do Warren Sharp, e no capítulo do New York Giants, ele levanta alguns pontos muito importantes, muito relevantes. Primeiro deles, o Daniel Jones, na Red Zone, ele foi fantástico. E ele foi mesmo. Eu fui pegar os números do Pro Football Reference. Na Red Zone, ele teve 12 touchdowns, uma interceptação. Nas outras 80 jardas do campo, ele teve 3 touchdowns e 4 interceptações. É muito importante a gente não transformar o Daniel Jones no Dak Prescott, que durante muito tempo ele virou o cara mais superestimado da liga, por quem gostava dele, e o cara mais subestimado da liga, por quem não gostava dele. O Daniel Jones não é o pior quarterback da NFL. Mas o que o Daniel Jones mudou da temporada passada, da repassada para passada, foi que ele deixou de atrapalhar muito. E aí ele começou a operar um sistema muito mais inteligente. Os Giants viraram um time muito mais eficiente, é só olhar a média de pontos por jogo de Nova York. E isso se transcreve na Red Zone, como eu vi aqui e passei os números do Daniel Jones na Red Zone. Por que esse ponto é importante e por que o título do vídeo é esse? A ausência potencial de Saquon Barkley pode atrapalhar muito o Daniel Jones. Porque na Red Zone, as chamadas dos Giants foram anos-luz melhores do que eram até a temporada de 21. Mas muito melhores. E isso nítido desde a primeira semana contra a Tennessee. Aliás, isso nítido até desde a questão de ter ido para os 2 pontos em vez de tentar empatar o jogo. Os Giants correm muito bem com a bola na Red Zone, inclusive com o próprio Daniel Jones. E pelo Pro Football Focus, eu fui atrás dos números em primeira descida. O Daniel Jones segue tendo alguns problemas em primeira descida. O rating dele, que foi o 6º da NFL no geral, em primeira descida, ele não é tão bom, é de 54. E o jogo terrestre dos Giants, ele não é tão bom em primeira descida. Ele melhora na segunda e na terceira descida. A primeira descida, ela é muito importante para um ataque como um todo. Porque se você ganha muitas jogadas na primeira descida, você abre um leque muito grande ofensivamente falando. E se você ganha um first down na primeira descida, você impede que seu time entre na pior situação ofensiva possível, que é o third down. Claro que é pior, é o turnover e tal, mas é o third down. Porque na terceira descida a defesa pode ser mais agressiva em função da distância. Tudo que ela tem que fazer é impedir que o ataque chegue na linha de first down
e que force o punt ou o field goal, ou o que seja. Então, me preocupa essa ausência do Saquon Barkley. Por quê? Porque o Saquon Barkley recebendo no ano passado passes, também tem esse outro ponto, foi um dos 10 running backs com mais recepções. O Saquon Barkley tem essa importância e tem essa virtude desde a época de Penn State, ele sempre foi muito bem recebendo passes. Ou seja, nem ao céu, nem ao inferno, para terminar esse vídeo. Não é que uma potencial ausência do Saquon Barkley, se acontecer, e tá me parecendo um temperamento um tanto quanto belicoso da parte dele, um tanto quanto, tô ficando pistola, mas não é como se a ausência dele fosse acabar com os Giants nessa temporada. Ao mesmo tempo, esqueci de anotar, mas eu sei de cabeça alguns. Ao mesmo tempo, não é também como se a ausência dele, só porque ele é um running back, fosse tipo tanto faz, tanto fez. Porque superestimou-se não vou dizer impacto, mas a estrela do Daniel Jones no próprio elenco dos Giants. O Daniel Jones, por mais que você seja fã do Daniel Jones, você que está assistindo esse vídeo, e tudo bem você ser, você tem motivos, ele te deu motivos para isso ano passado, mas vamos combinar que o Daniel Jones não é o Patrick Mahomes? Que o Daniel Jones não é o Aaron Rodgers? Isso você concorda comigo. Se você não concordar comigo, procure ajuda, porque aí você está com um devaneio totalmente coletivo. O Daniel Jones não é o Aaron Rodgers e ele não é o Patrick Mahomes. É um quarterback que ele precisa, em certos momentos, de ajuda. Não ter essa ajuda é complicado, sabe por quê? Os Giants estão numa das divisões mais difíceis da NFL. É discutível que os Giants consigam vencer essa divisão. Acho muito difícil. Um outro ponto é que o Daniel Jones foi muito pressionado na temporada passada, em termos de pressão defensiva, pass rush. Sem o Saquon Barkley, que é um bom bloqueador, e sem o Saquon Barkley ali para atrair a atenção da defesa, isso pode ser um fator também no início da temporada, eventualmente com ele fora. Mas principalmente porque o calendário dos Giants é muito duro neste ano. Ano passado, o destaque jogo contra os Titans, os Giants pegaram a AFC Sul e eles pegaram também a NFC North. Neste ano vai ter jogo contra os Patriots. Mas os Patriots mas a secundária dos Patriots é muito bem treinada, meus amigos. Vai ter jogo contra os Jets, Sauce Gardner. Vai ter jogo contra os Dolphins, do Vic Fangio. Tem jogo contra os 49ers. Tem jogo contra os Eagles 2 vezes. Tem jogo contra o Micah Parsons 2 vezes. E sabe uma coisa que aconteceu no passado? E isso, desculpa, mas eu não vou retirar. O Daniel Jones, quando jogou contra grandes defesas, ele não fez muita coisa. Quando ele jogou contra defesas médias / fracas, ele foi muito bem. E a gente tem que tirar o chapéu para ele. Mas quando ele pegou boas defesas, aí ficou complicado. Então, essa situação pode ser um imbróglio bem desagradável para os Giants. Eu acho que os Giants vão, vamos dizer assim, arregar e dar um contrato longo para o Saquon Barkley. Eu ainda acho que não, pelo perfil que essa diretoria está mostrando. Mas, ao mesmo tempo, se ele não conseguir o contrato, fizer uma greve, não quiser jogar ou algo assim, aí pode ter impacto sim. Não pense que só porque o Saquon Barkley é um running back, e por mais que ele tenha diminuído a produção no final do ano passado e tudo mais, que dá pra jogar fora assim sem mais nem menos. Vai ter impacto sim, tá bom? Beijo carinhoso, tem vídeo sobre o All-Star Game do beisebol, amanhã tem prateleiras de quarterbacks aqui pra vocês. Vamos que vamos. Beijo e até a próxima. Tchau.